Salve, salve galera, hoje eu vim trazer uma questão da SpaceX aqui, né? Não lembro o ano da prova, mas eu só tenho uma coisa a dizer, que o cara que resolveu isso aqui na hora da prova, o cara era muito bom, porque pra ter tempo de sobra pra fazer tudo isso aqui, o cara era bom, o cara era bom. A questão é que ela que não tem muita complicação, mas envolve muita continha aqui e tudo mais, vocês vão ver. E, bom, o que que acontece? Ele dá um cenário inicial pra gente, né, com esses dois cilindros aí, o cilindro 1 e o cilindro 2. O cilindro 1, ele tem um raio R, e o cilindro 2, ele tem um raio R raiz de 2, tá? Os dois estão enchidos, aliás, os dois têm uma altura H, certo? Estão enchidos até uma altura 2/3 desse H, tudo bem? E o primeiro ele está enchido só com gasolina, e o segundo está enchido com 25% de etanol e 75% de gasolina. Em determinado momento, o cara vai, pega um pouquinho dessa gasolina aqui, despeja nesse segundo cilindro, certo? De forma que essa porcentagem de etanol deixe de ser 25% para ser 20%. Então, ou seja, aumentou o volume aqui de líquido aqui, certo? De combustível, e esses 25% virou 20%. Não é que ele tirou o etanol, é que proporcionalmente caiu, entendeu? Daí ele pergunta, qual que é a diferença de altura do volume desses dois, de combustível nesses dois cilindros depois que o cara fez isso? Não é muito difícil, mas enfim, vocês vão ver que envolve bastante continha, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui pensando o seguinte, ele falou de volume, falou de altura, perguntou a diferença de altura. Então o que que ele quer? Diferença de altura final, né? Diferença de altura final. Então a gente vai escrever isso. Vamos lá, o que que ele quer? Tá aqui, ó. Relação pedida. Tudo bem? Relação pedida. O que vai ser a relação pedida? Altura 2 final menos altura 1 final. Por que altura 2 menos altura 1? Porque esse daqui ele vai ganhar um certo volume a mais e esse daqui vai perder um certo volume, tá? Faz sentido? Faz sentido? Certo? Esse aqui vai ganhar um volume V e esse daqui vai perder um volume V, tá? Faz sentido para vocês? A gente já vai usar isso. Então o que é altura? Certo? A altura, como ele está falando de volume, a gente tem que colocar a altura em função do volume. E como que a gente relaciona o volume com a altura? A gente relaciona o volume com a altura do seguinte jeito. Todo volume de prisma ele é dado por área da base vezes a altura. E qual que é a área da base de um cilindro? É um círculo, né? Então é só você pegar o raio do círculo e fazer a área dele. Então como que fica? O volume é π raio quadrado vezes a altura. Tudo bem? Se você isolar a altura aqui, dividir por os dois lados por πr ao quadrado, fica que a altura é o volume do cilindro dividido por π, que multiplica o raio ao quadrado do cilindro, certo? Então o que é a altura 1, a altura 2 menos a altura 1? É o volume 2 final, depois que o cara encheu ele, dividido por π vezes o raio do cilindro 2 ao quadrado, né? E qual que é o raio do cilindro 2? É raio raiz de 2. Isso aqui é ao quadrado, fica 2r ao quadrado. Tudo bem? E qual que é o volume, ou qual que é a altura 1? A altura 1 é volume do cilindro 1 final dividido por π raio do cilindro 1 ao quadrado. Qual que é o raio dele? Rzinho ao quadrado. Certo? Não se percam com tanta informação, que tem até que bastante informaçãozinha aqui nesse começo, tá? Vamos lá. O que é o volume 2 final? É o volume... Pera, a moto... Que eu moro de frente pro estacionamento, fica passando essas motos aí, esses carros toda hora aqui. Então vamos lá. O que é o volume 2 final? É o volume 2 inicial, certo? Mais esse volume V que foi adicionado. E a mesma coisa para o cilindro 1. O que é o volume 1 final? É o volume 1 que tinha aqui, menos o volume V que foi tirado. Tudo bem? Então ficou o quê? V2
mais V dividido por 2πr ao quadrado menos V1 menos V dividido por πr ao quadrado. Agora não tem mais para onde a gente fugir, né? A gente vai ter que encontrar uma relação entre essas três incógnitas aqui, entre esse V, o V2 e o V1. Tudo bem? Não vai ter como fugir disso, a gente vai ter que encontrar a relação agora. Como que a gente vai fazer? Vamos calcular o volume 1 e o volume 2 na mão mesmo, porque ele deu a altura que tinha de volume no começo da questão, né? 2/3 da altura. E já que o volume é a da base vezes a altura, a gente consegue calcular o volume 1 e o volume 2. Tudo bem? Vamos começar pelo 1. Vou escrever aqui, ó. Volumes. Separar aqui. Aí, volumes. O que é o volume 1? O volume 1 é πr ao quadrado, aqui ó. Π raio ao quadrado vezes h. Π raio do cilindro 1, raio ao quadrado, vezes a altura, 2/3 de h. Isso aqui vai dar 2/3 de πr ao quadrado vezes h. Tudo bem? Esse aqui é o volume 1. E o volume 2? Vamos fazer aqui o volume 2, esperando que surja alguma relação para a gente botar aqui entre o cilindro 1 e o cilindro 2. Tudo bem? Volume 2. O que vai ser ele? Vai ser π raio do cilindro 2 ao quadrado. Quem que é o raio do cilindro 2? R raiz de 2. Ao quadrado fica 2R ao quadrado. Vezes 2/3 de H. Isso aqui ficou o quê? 4/3 de π raio ao quadrado vezes H. Tudo bem? Se você fatorar esse 4 aqui, ó, você pode escrever ele como 2 vezes 2/3 de πr ao quadrado vezes h. Ou seja, o que é 2/3 de π raio ao quadrado vezes h? Cara, é o V1, né? Não é o V1? Ou seja, disso aqui a gente tira aqui. Tá fazendo a linha de baixo aqui? Tá fazendo a linha de baixo? Linha, né? Caderno branco, linha de baixo. Enfim, vocês entenderam. Volume 2 é igual a 2 vezes o volume 1. Perfeito. Temos a primeira relação. Agora, a gente só precisa encontrar um jeito de relacionar o volume V aqui também, né? Como é que a gente vai fazer isso? Cara, se você pensar que só foi adicionado gasolina aqui no cilindro 2, certo? Você pode pensar que esses 25% de etanol que tinha aqui no começo é os mesmos 20% que vai ter no final. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: 25% de V2 é igual a 20% do V2 final. Tudo bem? E quem que é o V2 final? O V2 final a gente já botou lá desde o começo, né? V2 é igual a 20% do V2 final, que é o quê? V2 mais V. Agora é só fazer aqui. Só fazer isso aqui. Pronto, já tem uma relação aqui, ó. Nessa conta aqui a gente já vai relacionar o V2 com o V. O V2 já está relacionado com o V1. Pronto. Tá feito. Só a gente fazer aqui agora. O que é 25%? 25%, se for pensar, é 25 para 100, né? Divide 25 por cima e embaixo, fica 1/4. Então, V2 sobre 4 é igual a 20% de V2 mais V. Quem que é 20%? Se for 20%, 20 sobre 100, divide cima e embaixo por 20, dá 1/5. Então vai dar 1/5 de V2 mais V. Multiplica os dois lados por 20, que é o MMC desses dois aqui. Vai dar 5V2 é igual a 4V2 mais 4V. Ou seja, o V, ele nada mais é que 1/4 de V2. Então pronto, relacionamos os três nomezinhos que a gente tinha, os três volumes. Agora é só voltar para a relação lá. Deixa eu só apagar isso aqui que ficou muito feio.
V é igual a 1/4 de V2. Certo? Só subtrair 4V2 dos dois lados aqui. Divide por 4, pronto. 1/4 de V2. Beleza? Vamos voltar para a relação lá do começo então, ó. O que a gente tinha achado aqui? Que a gente tinha parado. V2 mais V dividido por 2πr ao quadrado. Menos V1 menos V dividido por πr ao quadrado. Tá? Então vamos lá então. V2 mais V menos... Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui numa fração só. Multiplica aqui em cima e embaixo por 2, certo? Multiplica aqui em cima e embaixo por 2. Que daí fica os dois mesmos, 2πr ao quadrado aqui. Aí como é que vai ficar? V2 mais V menos 2V1, certo? Mais 2V. Tá cortando aqui, deixa eu puxar pra cá. Aí, fica V2 mais V menos 2V1 mais 2V. Dividido por 2πr ao quadrado. Beleza? E agora? Agora é só fazer essa conta aqui, né? Isso aqui vai dar V2 menos 2V1 mais 3V. Tudo bem? Dividido por 2πr ao quadrado. A gente tinha achado aqui que V2 é igual a 2V1. Então vai ficar 2V1 menos 2V1 mais 3V. Só que se tirar, subtrair uma coisa dela mesma é zero, né? Então isso aqui vai dar zero. Vai ficar o quê? 3/2 de V sobre πr ao quadrado. Só que quem que é o V? Que a gente tinha achado é 1/4 de V2. Tudo bem? Então vamos calcular aqui o V aqui agora pra gente. Que a gente só tinha achado a relação, né? Dele com o V2. Então vamos calcular o V aqui, ó. Vai ficar o quê? 1/4 de 4/3 de πr ao quadrado vezes h. Esse 4 simplifica com esse. Fica o quê? 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Esse é o nosso V. Tudo bem? Então como que vai ficar aqui? 3/2 de 1/3 de πr ao quadrado vezes h dividido por πr ao quadrado. Esse πr ao quadrado simplifica com esse 3 simplifica com esse, e o que sobra? Que o H2 menos o H1 é igual a metade da altura dos dois cilindros. Tudo bem? Essa aqui é a questão. 13 minutos para fazer ela. Se fosse fazer isso aqui na mão mesmo, sem ficar parando, sei lá, devia dar uns 6 minutos, não sei, por aí. Enfim, cara, isso aqui não é muito difícil. Não é muito difícil. Só que na primeira vez que eu fiz aqui, eu até... É tanta letrinha aqui, númerozinho aqui, que eu até tinha esquecido de colocar o H. Daí eu fiquei procurando um meio lá no gabarito. Não tinha, né? Então, lógico, eu esqueci o H. Enfim, né? Mas enfim. Essa questão aqui é bem de boa. Bem de boa. Pô, como é que eu digo isso? É tranquila na hora que você entende, tá? Porque agora, no dia que eu fiz da primeira vez, isso aqui parecia um bicho de 3 cabeças. Agora aqui é bem simples. Então você vai pegando esse molejo aí, tá? Mas 13 minutos pra fazer essa brincadeira aqui. Bem de boa, mas o cara que fez isso aqui na hora, na tensão, lá no nervosismo, o cara é brabo, tá? O cara é brabo. Enfim, essa foi a questão aí. E pra fechar, se não me engano, isso aqui é a letra A da prova lá. Beleza? Valeu.